Nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas também que nos acompanham pela rádio Vida Nova. Nós agradecemos a todos. Nós vamos hoje falar sobre o povoamento da terra, Adão e diversidade das raças humanas. Está no livro dos Espíritos, questão 50 a 54, com auxílio da Gênesis, no capítulo 11, versículos, itens 38 a 42. Mas antes, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos a fecharmos os olhos, mentalizando Jesus, o nosso Mestre, Deus, o nosso Pai. Agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais esta manhã que nos é proporcionada nesta casa bendita, e a todos aqueles que estão distantes também, que é uma extensão da nossa casa, com certeza estão recebendo o auxílio da direção espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, permitir que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos inspirar, para que possamos encontrar as melhores palavras, a fim de colocá-las da melhor forma possível, para que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais desta doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Então, falar sobre o povoamento da terra, este item faz parte do capítulo 3, que fala sobre a criação. Desse capítulo 3 da criação, nós já falamos sobre a formação dos mundos, dia 23/10 do ano passado, faz tanto tempo, né? No dia 11/12, nós falamos sobre a formação dos seres vivos, lembra? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, lembra? Então nós falamos da formação dos seres vivos e hoje nós vamos falar de povoamento da terra, Adão, e diversidade das raças humanas. E para o futuro nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Uma parte nós já vamos falar hoje dessas concordâncias bíblicas, nós já vamos falar um pouquinho hoje que a gente vai elucidar alguns esclarecimentos. Então nós vamos iniciar com o povoamento da terra, Adão. No livro dos Espíritos é a questão 50. A espécie humana começou por um só homem? Será que começou somente por Adão? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Sabemos pela história da Bíblia que Adão e Eva tiveram inicialmente 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel e também ele fugiu para um outro lugar e ali ele se casou. Então, é um motivo a mais para a gente crer que o mundo não começa só por Abel e Caim, não só por Adão e Eva. Quando eles chegaram aqui, já existiam outros seres humanos sobre a face da terra. Adão e Eva tiveram mais filhos depois que Caim foi embora, Então, esses filhos foram 7 e as filhas, as primeiras chamadas, Azura e Avã. São pesquisas que eu fiz, e encontrei esses nomes. Mas os irmãos não poderiam se casar, porque daria algum problema de genes e daria algum problema também entre eles, porque ficaria muito tempo esperando uma irmã de Adão e Eva para se casar com o próprio irmão. Então, a gente, em cima dessas informações, a gente tem absoluta certeza que no mundo já existiam outras vidas aqui. Na questão 51, Kardec pergunta aos espíritos: podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta é, mais ou menos,
na que assinalais aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Isso aqui, 4.000 anos, na época que foi escrito o Livro dos Espíritos. Hoje já é um pouco mais, né? 4.150, 160, 170, por aí mais ou menos, né? Então, quase 4.200 anos depois, aqui assinalais. Então, Adão e Eva viveu mais ou menos há 4.200 anos atrás, quando eles encarnaram aqui nesse planeta Terra. Mas Kardec faz uma observação nessa questão. Na questão 51, ele faz uma observação. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Se a gente prestar bem atenção aqui, Kardec diz que este homem, Adão, foi um dos que sobreviveram. Não é o único. Vários espíritos, foi um dos que sobreviveram, né? Em certo país, em algum lugar longínquo, e eu entendo que em várias partes do globo, né? São vários espíritos que encarnaram com essa missão, que vieram de outro planeta, mais evoluído, e que em cima desses cataclismos, né? Dessas transformações, dessas mutações aqui no planeta, nos trouxeram esses conhecimentos. Mas vamos continuar com a explicação de Kardec. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempos antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Assim como nós temos a era mosaica, nós temos também a era adâmica, né? Adão foi antes de Moisés, lógico, né? Estudiosos na ciência, se a gente pesquisar hoje na ciência, encontraram em cavernas pelo mundo gravações que datam de 40.000 anos atrás. E nós estamos falando, na Gênese bíblica, de mais ou menos 6.200 anos atrás, que seria os 4.200, né, e mais 2.000 anos que nós estamos já aqui, depois da era cristã. Então, se a ciência já comprovou que há mais de 40.000 anos atrás já existiam gravações em cavernas, possivelmente já existiam então seres humanos que faziam essas gravações em cavernas. Agora, a escrita sistematizada, como a gente conhece, lógico que ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, ela aparece somente por volta de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, depois da era adâmica. Se a gente falar que Adão veio 4.200 anos, mais ou menos, antes de Jesus, e que a escrita sistematizada só veio 500 anos depois de Adão, então significa que eles trouxeram esses conhecimentos para nós, a escrita sistematizada. Lógico que hoje ela é muito diferente daquilo que existia há 5.500 anos atrás. Agora nós vamos falar sobre a raça adâmica, que também tem a ver com o povoamento da Terra. Isso aqui está no livro A Gênese. Esse capítulo, esse item 11, item 38 da raça adâmica, ele é muito rico. Lógico, eu trouxe aqui só um resumo, senão nós vamos ficar aqui até na hora do almoço falando sobre isso. A Gênese nos diz assim: foi uma dessas grandes imigrações é a entrada de espíritos, né? Colônia de espíritos vindo de outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por esta razão chamada de raça adâmica. Então essa imigração, essa colônia de espíritos que veio de um mundo superior ao nosso, naquela época, entrou aqui no nosso planeta em várias partes do globo.
Não foi só num determinado lugar, porque senão a evolução seria só naquele lugar. E a gente percebe que a evolução foi assim no planeta e não só em um determinado lugar. Então é uma imigração, uma entrada, uma colônia de espíritos, uma grande quantidade de espíritos que reencarnam aqui no nosso planeta para nos trazer conhecimentos. Quando essa raça adâmica chegou, a Terra estava povoada desde tempos imemoriais. A ciência já nos prova isso, e aí a Gênese vem... A Gênese, esse livro aqui é a Gênese, não tem nada a ver com a Gênese bíblica não, tá, gente? É o livro A Gênese. E aí o livro A Gênese nos traz essa informação, que quando essa colônia de espíritos chegaram aqui, outros já estavam aqui, logicamente, mais atrasados, né? Porque eles vieram para trazer novos conhecimentos. Então essa raça mais avançada, mais inteligente, foi ela que levou todas as outras ao progresso. Então eles trouxeram todos os conhecimentos que tinham nesse mundo mais evoluído para ensinar aos espíritos que aqui estavam encarnados, ainda muito atrasados, com esses conhecimentos. Então eram espíritos com algum progresso para as artes, as ciências e tantas outras coisas mais, né? A escrita e tantas outras coisas a mais que eles trouxeram como ensinamento para nós. Agora nós vamos falar um pouco sobre a diversidade das raças humanas. Por que nós somos tão diferentes uns dos outros? Nós vamos se socorrer do Livro dos Espíritos, na questão 52, que Kardec pergunta aos espíritos: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Por que nós somos tão diferentes, né? Quando a gente olha as diferenças e a gente vê o japonês, ou melhor, o ocidental, o oriental, né? O branco, o negro, nós somos tão diferentes, né? A resposta dos espíritos é esta: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Eu até complementaria mais essa resposta, que independente de eles estarem sendo educados à distância ou próximo, eles são diferentes. São espíritos diferentes. O que a gente traz é só a gene do corpo físico, né? Nós trazemos a hereditariedade do corpo físico. Os espíritos são diferentes, embora nós fazemos parte de uma grande legião de espíritos, de família, de amigos, e que nós estamos aqui um para auxiliar o outro, um para ajudar o outro no crescimento. Mas nós somos em espíritos diferentes. Então, essas condições dependem sempre do clima, da vida e dos costumes, né? Os costumes é muito importante na formação de cada espírito, porque a gente vê lares muitas vezes atribulados e crianças calmas, e lares calmos, crianças às vezes atribuladas. Então, esses costumes influenciam muito. Por quê? Porque lares atribulados e crianças calmas vieram para quê? Para ajudar aquele lar a encontrar uma certa calmaria. E o contrário é a mesma coisa. Nós trazemos a nossa bagagem de outras encarnações muitos problemas morais. E nós chegamos aqui com essa bagagem, muitas vezes, com essa mala, muitas vezes, cheia de lixo. Trazemos coisas boas também, assim como a raça adâmica também trouxe bastante coisas boas na parte de desenvolvimento intelectual. Na parte moral, Kardec não fala nada, mas com certeza trouxeram algum aprendizado, algum ensinamento também para nós podermos aprender. Então, quando nós trazemos essa bagagem, essa mala nossa, essas virtudes, esses defeitos, qual é o nosso grande objetivo nessa encarnação? É ir limpando essa mala, é desocupando ela de lixo e colocando coisas boas, coisas melhores nessa bagagem. Na questão 53,
Kardec pergunta: o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Quem assistiu à última palestra, né, Formação dos Seres Vivos, já tem a resposta, né? Já sabe qual é a resposta, porque foi dito isso lá atrás naquela Formação dos Seres Vivos, quem participou, no final do ano passado. E a resposta dos espíritos é sim, em épocas diversas, e isso é uma das causas das diversidades das raças. Depois, os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Então, nós nascemos em diversas partes do globo, porque os genes daquele princípio ativo estavam dispersos sobre o nosso planeta. A hora que o planeta criou as condições daquela espécie humana vir a nascer, ali nasceu em várias partes do globo. E ali o povo começou a se multiplicar, a se reproduzir nas condições próprias, como a natureza. A gente vê na natureza muitas coisas hoje que se reproduzem por elas próprias, né? As plantas, os animais, o ser humano, tudo. E aí as raças humanas, com as migrações de um povo, de um lugar para outro, né? Porque nós éramos nômades naquela época, nós não ficávamos parados num lugar só, a gente andava muito. Então essa misturança fez com que surgissem outras raças. Kardec faz uma subpergunta aos espíritos, ainda na questão 53, agora 53A, ele pergunta assim: essas diferenças constituem espécies distintas? Será que essas diferenças constituem espécies distintas? Será que porque nós sermos diferentes, nós pertencemos a outra espécie? Será que porque a pessoa é negro, ou é vermelho, ou é amarelo, ele pertence a outra espécie? Não, todos nós somos seres humanos. Todos pertencem à raça humana. Certamente que não, todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie. Nós temos uma maçã bem vermelhinha, outra mais clarinha, outra, por causa disso ela deixa de ser maçã? Não, tudo é maçã. Assim também é a espécie humana. Nós somos seres humanos, independente de cor, de raça, de religião. Independe da cor da pele. Então, nós não somos brancos, não somos negros, não somos homem, não somos mulher. Nós estamos brancos, estamos negros, estamos homem, estamos mulher. O espírito não tem sexo. Então, nós precisamos passar por várias experiências, várias encarnações, vários aprendizados, até a gente atingir o ápice. O próprio Jesus, na Bíblia, né, tem aquela passagem que diz que a mulher se casou com uma pessoa. Essa pessoa tinha 7 irmãos e todos foram morrendo. Aí também, no final, também ela morre. Aí perguntam para Jesus de quem ela será a esposa, né, no mundo dos espíritos. E Jesus foi muito claro, né? No mundo dos espíritos não se dão nem casamento, nem se casam. Todos são espíritos. Não tem sexo masculino, feminino, nada disso. São espíritos. Então nós vamos vivenciar no mundo espiritual de uma forma diferente desse conceito que nós temos aqui. A própria Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos passar por todas as experiências. Agora eu busquei aqui no livro da Gênese, quando ele fala assim: única individualidade, Adão, não admissível. Pois, então a Gênese vai nos mostrar por que não é admissível a gente aceitar que nós temos um único tronco, que seria Adão, como está na Bíblia. Na parte fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem assinalar-lhes uma origem comum. Por exemplo, o oriental e o ocidental, brancos e negros. Se nós tivéssemos uma única raça, não seria possível nós sermos tão diferentes um do outro, né? Sabe-se hoje que a cor do negro
provém de um tecido particular subcutâneo que se liga à espécie. Isso é científico, tá, gente? Então, sabe-se que a cor negra, ela é um tecido particular. Eu não entendo dessa parte, não é a minha área, mas é o que eu pude estudar lá, aprender lá. Então, é um tecido que está subcutâneo e que se liga a essa espécie, por isso que eles são negros. E também, nós sabemos que o ardor do sol, o calor dele, né, quando a gente toma muito sol, não vai nos transformar em negro. Nós podemos ficar um pouquinho mais amorenado, um pouquinho mais escuro, mas negro não. Quer falar, Wellington? Isso se chama melanina. Melanina? A única coisa que dá diferença da cor da pele é uma quantidade maior ou menor de melanina. Está mais claro, mais escuro. Beleza. Então. Eu não sabia desse nome, então é melanina. Então é ela que faz com que o negro fique com essa cor negra. Então não é o sol, né, que vai fazer com que essa pessoa fique negra. Nós podemos ficar um pouquinho mais queimadinho, mais moreninho, né? Mas nisso tudo está a providência divina. Porque a providência divina, nas minhas pesquisas, ela projetou para nós corpos apropriados para viver em determinada região. Sim. Então, na região da África, muito quente, aqui no Brasil seria o caso. A raça negra tem mais condição de resistência. São adequados. No Brasil seria o caso, mas o Brasil foi descoberto muito mais tarde, povoado muito mais tarde, já pelos europeus, né, trazendo também. E não por acaso vieram os negros para o Brasil também. Viu? A nossa tendência é cada vez a nossa população se tornar mais negra, nossa população brasileira. Então, só isso, desculpe. Que é isso. É um grupo que aguenta mais o calor, né? Então, a gente tem outras diversidades também, por exemplo, achatamento do nariz, tem aquele pessoal do Ceará lá que parece que é uma cabeça mais chata. Então, a gente... Carregar na cabeça? Diz que é, né? Mas a gente tem algumas outras diferenças, né? Então, aí sim, provavelmente deve ser por costumes, por alguma outra característica que a gente ainda não saiba. Agora, uma outra individualidade também, que é inconcebível, segundo a Bíblia, é a individualidade de Noé, porque a gente tem nos relatos da Bíblia que houve um dilúvio na terra e acabou-se com todas as vidas aqui, animais, humanas, acabou com tudo, né? Então, as únicas vidas que tinham entraram na arca de Noé, e era o único povo vivente sobre a terra, quer dizer, não existia mais vida. Aqui também, na Gênesis, né, nós vamos buscar a explicação, que também não é admissível isso. Por quê? A destruição de todo o gênero humano ficou somente Noé e sua família. 2.348 anos antes de Cristo. Como explicar as diferenças de raças? De novo, oriental, ocidental, brancos e negros, se o único tronco é Noé, né? Eu já estou aumentando aqui, é Noé. O Noé foi operado, é Noé. Então, como explicar essa diferença, né, entre nós? Tem um outro detalhe importante também. 612 anos após o dilúvio, os hebreus se estabeleceram no Egito, que já era um poderoso império. Quer dizer, se existisse só a família de Noé, como que em 612 anos depois, aquela família ia se transformar numa população grande que já era o Egito? Então, aqui também é outro absurdo. Ou pode até ter tido aquele dilúvio, aquela enchente, ter acabado com aquela população daquele lugar, daquela redondeza, isso não temos dúvida, até porque parece que já até foi achada essa arca, a ciência já comprovou que achou essa arca, e, né, se é verdade ou não, não sei, mas fala. Também existe uma ideia, por exemplo, se você pegar o Mar Morto, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar e ele é salgado. Pode ter havido
uma infiltração de água do mar ali, que é mais baixo, se diz que é o dilúvio. Tem esse detalhe. O mar morto é salgado, mas é formado pelo Rio Jordão e para cima é doce. Então, pode ter sido esse cataclismo, né? Essa invasão de água matou todo aquele povo. Aquela região. Saber o Internet para saber onde era certo. Saber o certo, acho que nós não sabemos. A única coisa que a gente tem a certeza é que o dilúvio não foi total. Ele foi parcial. Naquela região ele houve, mas não foi total. Ainda na diversidade das raças, Kardec pergunta: se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Aqui nós vamos entrar na questão mais moral do que material, tá? Kardec diz assim: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Então todos nós somos irmãos. Nós já falamos aqui, né? Saímos do Criador, saímos de Deus, somos filhos de Deus. Independente de cor, de raça, de sexo, de religião, de onde viemos, para onde vamos, nós somos espíritos. Espírito não tem cor, não tem nada. Somos irmãos. Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar um pouco mais. E Jesus constantemente tem enviado para todos nós espíritos de uma grandiosidade para trazer esses conhecimentos para todos nós. Nos ensinar a sermos melhor. Aí um resumo, né, o livro da Gênesis. Quem tem o livro, eu sugiro que leia esse capítulo 11 inteiro, porque ele é muito, muito bom, traz muitas informações, tá? O homem está sobre a terra há um tempo indeterminado. É impossível a gente saber qual o tempo que nós estamos aqui. É impossível saber. Bem anterior à época assinalada pela Gênese bíblica. Quando a gente olha na Gênese bíblica, 6.000 e poucos anos, e olha a ciência dizendo que tem gravuras de 40 mil anos atrás, então a Gênese bíblica já está por aí, já caiu por água abaixo, né? A raça adâmica são representados como homens essencialmente inteligentes, uma vez que edificaram suas casas, cultivaram metais e cultivaram a terra. Então, antes nós vivíamos em cavernas, né, em tocas, como animais. A raça adâmica trouxe esses ensinamentos para nós. Aprender a cultivar a terra, aprender a construir nossas casas. Lógico que lá naquela época lá era muito rudimentar, né? As coisas hoje melhoraram bastante. Não tem como se comparar as casas de hoje com aquelas casas daquela época. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Ou seja, a partir dali, os espíritos desencarnam, encarnam, desencarnam, encarnam e vão trazendo cada vez mais ensinamentos até o Cristo. Aí depois do Cristo, que nos trouxe todos os ensinamentos dele, é que ajudou a criar, a construir tudo isso que nós temos hoje, graças às outras religiões. Não podemos criticar nenhuma religião, não. Muitas vezes a gente fala aqui dessas inconsistências da Bíblia, mas de forma alguma nós estamos criticando outras religiões. Até porque que nós acreditamos na reencarnação, nós ajudamos a construir tudo isso. Tudo isso que existe lá atrás tem a nossa mãozinha lá também, de construção. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o povoamento da terra, Adão, sobre a diversidade das raças. Eu espero que todos tenham entendido. Agora nós vamos para a segunda parte. Agradecemos a todos os internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigado, tenham um bom dia, que Jesus os abençoe e até a próxima. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é os trabalhos de passes.